A sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Talvez você que esteve conosco na quarta passada, você vai estar familiarizado com esse personagem. Disse na quarta passada que o rei Josafá foi um dos melhores reis que o reino de Judá ou o reino do sul já teve. Josafá foi filho de Asa, né? Rei Asa. O rei Asa também foi um bom rei, promoveu uma bela reforma no reino de Judá. Caminhou muito bem também. É claro que os reis têm as suas lacunas. Asa teve a sua lacuna, teve ali os seus momentos de titubeio, mas se formos avaliar como um todo, teve mais virtudes do que defeitos, assim como Josafá. Mas na semana passada, eu falei sobre Josafá, tirando algumas lições sobre por que os nossos planos, por que os nossos projetos fracassam, ou por que os nossos planos ou projetos naufragam, né? Então, aquela experiência de Josafá com Acasias, que era rei de Israel, ou rei do reino do norte. Então, aquele projeto deles construírem uma frota de navios não foi à frente. E disse, e vou falar rapidamente, se você quiser saber mais detalhes, acesse o culto da semana passada, tem até o corte lá, né? Porque alguns planos ou projetos fracassam, porque não buscou bons conselheiros. Josafá ali, ele tinha costume de buscar bons conselheiros, né? Bons conselhos, e ali naquele projeto ele não fez. Também alguns planos fracassam ou naufragam devido a alianças. Josafá fez uma péssima aliança, né? Se aliou a Acasias, alguém que não tinha compromisso nenhum com Deus. E, por último, disse que Josafá investiu tempo e recursos em planos, ou naquele plano que não tinha nenhuma aprovação de Deus. Então, ele reuniu ali, alguns elementos que tinha tudo para dar errado, assim como deu. Mas hoje eu quero olhar para o verso 26 e deixa aberto aí, mesmo que a gente visite outros textos, mas eu quero olhar para esse texto do verso 26 e também responder a uma pergunta. Então, veja aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 26. Diz assim, olha: no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, mas também pode ser traduzido por Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Bênção, ou Vale da Bênção. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Deixa aí marcado, porque nós vamos ler alguns versos nesse capítulo. Quero, como eu disse, olhando para esse texto, responder uma pergunta. Irmão Dalmi, o que fazer para se chegar ao Vale da Bênção? Né, irmã Lenilda? Quer uma bênção? Acho que a irmã quer muitas, né? Acho que todos nós queremos bênçãos. Não queremos uma bênção, queremos bênçãos, né? No plural. Mas o que fazer para chegar ao Vale da Bênção? Há algumas versões, como a minha, né? Eu estou usando a nova versão internacional, ao Vale de Beraca. Qual foi o percurso, Isaurinha, que o rei Josafá percorreu? E olha que esse percurso, irmã Solange, que ele percorreu, foi um percurso que tinha alguns obstáculos.
eu diria que tinha 3 grandes obstáculos. Quais são? Então, olhando para esse texto e tentando responder essa pergunta, eu então quero apresentar algumas lições ou trazer uma resposta. O que fazer para se chegar ao Vale da Bênção, tendo Josafá então como referencial? Bom, vejamos do verso 1 ao verso 11. Vamos ler lá, por favor, só para a gente se inteirar do que está acontecendo. Diz assim: logo de cara vai aparecer logo os obstáculos. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, algumas versões está os dos montes Seir, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Verso 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Verso 10. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Bom, qual é o contexto aqui? Josafá estava tranquilo, estava ali fazendo aquilo que um rei deveria fazer, e de repente surgem 3 reis. O rei de Amon, o rei de Moabe e o rei do Monte Seir. Amonitas, moabitas e meunitas. Talvez esse seja o momento mais delicado, o momento mais difícil que Josafá vai enfrentar como rei. E eles vão atacar, ou desejam, melhor dizendo, atacar Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro, do reino de Judá. Tomando Jerusalém, se tomava o reino, até porque o reino de Judá era um reino muito pequeno, era composto por 2 tribos, tribo de Benjamim e tribo de Judá. E aí, queridos, nós vimos no verso 26 que Josafá chegou ao Vale da Bênção, o Vale de Beraca. Mas como ele chegou ao Vale da Bênção, tendo esses obstáculos aí, tendo esses inimigos aí, e sem ele fazer nada? Ele estava lá.
fazendo o que deveria fazer, sem mexer com ninguém, sem cutucar a onça com vara curta. Bom, a primeira lição que eu vejo aqui, se eu desejo chegar ao vale da bênção, eu devo fazer como Josafá. Em primeiro lugar, eu devo buscar o abençoador. Quando a gente vê o verso 3, diz lá que Josafá, como todo e qualquer homem, todo e qualquer ser humano, e nós falamos sobre esse sentimento, Josafá teve medo. Claro, 3 reis, ele ficou receoso, temeroso. E o que Josafá fez? Ele buscou ao Senhor. E ainda no verso 4, não apenas Josafá buscou o Senhor, mas ele levou o povo a buscar ao Senhor. Então, se eu e você desejamos chegar ao vale da bênção, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o abençoador. Porque Josafá poderia trilhar por um outro caminho, assim como no passado outros reis fizeram diante dessa dificuldade. Porque não é a primeira vez que o reino de Judá sofre com a tentativa de invasão. Não foi a primeira vez e não seria a última vez. Josafá poderia fazer o seguinte, Ale, poderia reunir os seus comandantes e buscar orientação, consulta aos seus comandantes. Ele tinha ali os seus generais, os seus líderes ali. Não fez isso. Ele poderia, como ele tinha um bom contato com o Reino do Norte, buscar ajuda do Reino do Norte, do rei de Israel, porque ele tinha familiares ali que tinha parentesco lá, mas também não fez. Ele podia pedir ajuda a outros reinos, também Josafá não fez. Parece que Josafá aprendeu com os erros dos reis do passado. Como eu disse, certa feita, no passado não tão distante, Judá, o reino de Judá foi atacado. E aí, o que Asa fez? Asa, o pai de Josafá, foi fazer aliança com a Síria, que era comandado por Ben-Hadad. E veja só o que aconteceu. Deixe marcado aí, 2 Crônicas, capítulo 20, e volte lá no capítulo 16, por favor. Eu disse que Asa foi um bom rei, mas teve as suas lacunas, teve os seus erros. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Depois, se você ler com calma, essa palavra aí vem de um homem de Deus chamado Anani. E Anani está repreendendo o pai de Josafá, que era o rei Asa. Porque Asa, diante da ameaça do reino, porque às vezes o reino do norte brigava com o reino do sul, né? Então Baasa, que era um reino maior, né? O reino do norte tinham 10 tribos, o reino do sul 2 tribos, e às vezes eles não se entendiam. E Baasa se irmou de atacar o reino de Judá, que era muito pequeno. Como eu disse, Asa, o pai de Josafá, foi buscar ajuda com Ben-Hadad, o rei da Síria. O que nós acabamos de ler é Deus usando Anani para repreender Asa. E sabe o que aconteceu?
depois de Asa ter dado esse vacilo, Asa ficou enfermo e morreu. Diferentemente de seu pai, Josafá, diante desse grande desafio, desses inimigos, os amonitas, moabitas e meunitas, Josafá, em primeiro lugar, vai buscar o abençoador. Quer chegar ao vale da bênção? Busque sempre o abençoador. Busque em primeiro lugar o abençoador. A orientação do abençoador. É muito significativo que Josafá não reproduziu o erro do seu pai Asa. Mas, em segundo lugar, me chama a atenção que Josafá não apenas buscou a orientação, buscou o abençoador, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele fez, porque ele, no verso 3, diz que ele teve medo e pôs-se a orar, e no verso 4 diz que ele levou o povo a orar, mas aí no verso 12, volte lá comigo, do capítulo 20, olha o que diz o verso 20. Esse é um dos versos que eu mais gosto aqui dessa passagem. Diz assim, olha. Eu vou ler um trecho só. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, irmãos, nem sempre nós teremos resposta para tudo. Nem sempre nós teremos certeza de qual caminho seguir. Às vezes, a gente não tem essa convicção. Às vezes a gente fica em dúvida do bom e do melhor, do ótimo e do excelente. Às vezes as coisas não são tão claras. Josafá aqui, ele não sabia, e isso mostra a humildade também de Josafá. A gente vai chegar aqui daqui a pouco, nesse outro ponto, né? E ele vai falar assim, olha, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos, uma coisa eu sei, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Então, a segunda coisa que eu vejo aqui é que se eu desejo chegar ao vale da bênção, eu preciso manter os meus olhos fixos no Senhor. Eu preciso manter os meus olhos fixos no Senhor. Porque diante de alguns desafios, diante de alguns problemas, diante de algumas dificuldades, há algumas possibilidades. Eu posso olhar para aquele problema, talvez com um olhar de desprezo. Por exemplo, isso aí é mole, isso aí eu resolvo, isso aí eu dou conta. E às vezes isso eu posso estar tremendamente equivocado. Eu sei que é importante nós reconhecermos as nossas virtudes, e isso não é falsa modéstia. Tem coisas que a gente faz bem, e é importante a gente reconhecer. Mas muito cuidado com essa autoconfiança exagerada, porque isso é uma armadilha. Por exemplo, o povo de Israel, em algum momento, na caminhada deles, rumo a Canaã, parece que eles se esqueceram de quem estava agindo por eles e através deles. Teve uma batalha que a cidade é até engraçada, né? É a cidade de Ai. Ai, é a cidade de Ai. E a cidade era muito pequena. E eles falaram assim, Josué, a cidade é tranquila, pequenininha, não vamos mandar muitos homens, não. Vamos mandar aqui meia dúzia, dá conta. Sabe o que aconteceu? Vejamos lá, Josué capítulo 7, versos 3, 4 e 5.
por favor. Olha o que aconteceu. Olha o perigo de, às vezes, olhar algumas situações com um olhar de desprezo, com essa autoconfiança exagerada. Josué capítulo 7, verso 3, 4 e 5. Diz assim, olha. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatiqueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então é fácil. Ô Josué, vamos levar 2 mil, 3 mil, não precisa levar aí o exército todo, senão a gente vai cansar o povo à toa. Aí veja o verso 4. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Ué, não era pouquinha gente? Por que eles fugiram? Verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Tudo por causa do desprezo, dessa autoconfiança exagerada. Então, eles não mantiveram o olhar fixo no Senhor. Olharam para eles. A gente dá conta. A gente que é bom, a gente que está dando conta. Nós é que estamos ganhando a batalha. Nós é que somos os grandes guerreiros. Não. Deus estava agindo neles e através deles. Tanto é que teve uma batalha que Moisés subiu, Arão e Ur ficaram sustentando os braços de Moisés. E quando os braços de Moisés estavam para o alto, como um sinal da manifestação de Deus, o exército de Israel vencia. Quando descia, o exército perdia. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando a gente deixa de olhar para o Senhor e começa a olhar para a gente, achando que a gente que dá conta, a gente é que resolve. Mas há uma outra possibilidade de olhar as adversidades, os desafios, as dificuldades. Um olhar distorcido que pode beirar a incredulidade, a cegueira. Esse olhar, ele gera desprezo, ou melhor, gera desespero. E quando estamos desesperados, nós não conseguimos ver solução. Pastor, não consegui entender. Tem como ilustrar? Tem. Eliseu e o moço de Eliseu. Certa feita, Eliseu estava no seu acampamento, junto lá com os seus discípulos, e foi cercado pelo exército inimigo. E o moço de Eliseu acordou cedo e ficou desesperado. E acordou Eliseu, Eliseu, mestre, tem um exército aqui, vai acabar conosco. E Eliseu falou, fica tranquilo. Mas como ficar tranquilo? Veja lá, segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 e 16, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 e 16. Diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse:
Ai, meu Senhor, que faremos? Aí o verso 16. E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, se a gente continuar lendo, vai dizer o texto que Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos do meu moço. E Deus abriu. E sabe o que o moço viu? Uma multidão do exército celestial cercando o acampamento e guardando o acampamento em que Eliseu e os seus discípulos estavam. Eliseu manteve os seus olhos fixos no Senhor. O moço de Eliseu estava olhando a situação, beirando a cegueira, um olhar de incredulidade, um olhar distorcido. A exemplo de Josafá, Eliseu manteve os seus olhos fixos. Falar em grandes homens, né? Mas os homens e mulheres de Deus que foram extremamente usados por Deus, que a gente fala assim, esse foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eles reconheciam as suas limitações. Eles sabiam que eles dependiam totalmente do Senhor. Moisés é um deles. Moisés foi o grande líder do Antigo Testamento. Acho que vocês vão de concordar que não teve um líder como Moisés no Antigo Testamento, que conduziu o povo, aquele povo difícil, né? Mas veja lá em Êxodo 33, verso 1, 2 e 15. Por favor. Êxodo 33, verso 1, 2 e 15. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Olha o que Deus vai falar para Moisés, verso 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Deus fez uma proposta a Moisés. Moisés, vai, eu vou mandar um anjo diante de ti e ele vai resolvendo tudo. Você pode ir. Aí veja o verso 15. Olha só o que Moisés vai dizer. Verso 15. Diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, se o Senhor não vai, eu não vou. Se o Senhor não vai, nem adianta o Senhor nos fazer sair daqui. Porque Moisés reconheceu o quanto ele era limitado. A gente podia até citar a chamada de Moisés. Ele falando para o Senhor: olha, eu tenho dificuldade de falar. Então, não é demérito nenhum, ou demérito algum, reconhecer as nossas limitações. Reconhecer que há algumas áreas, em algumas situações, nós somos incapazes, impotentes, diante de alguns problemas, diante de algumas questões que aparecem em nossa vida. Assim como Moisés, assim como Josafá. Mas isso não nos impede de chegarmos ao vale da bênção.
Ah, pastor, mas esse vale nunca chega. Vai chegar. E por último, e não menos importante, para se chegar ao vale da bênção, não apenas eu preciso reconhecer que sou limitado, mas é preciso reconhecer o poder ilimitado de Deus. E Josafá faz isso. Lá no verso 6 e verso 7, Josafá vai dizer lá, olha, veja lá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Ou seja, Josafá vai dizer, o Senhor que domina sobre tudo e todos, o Senhor que é poderoso, não é o Senhor, é o Senhor. Aí ele continua, no verso 6, a última parte. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porque eu sei que esses 3 reinos aí, para mim, Senhor, e aqui eu estou parafraseando Josafá, tá? Para mim, eu não dou conta. Eu não dou conta talvez de um. Mas para o Senhor, não há quem possa resistir, porque na tua mão há toda a força e o poder. Continua o verso 7. Aí Josafá traz à memória o que Deus já havia feito. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, Josafá não apenas reconhece o quanto Deus é poderoso, Josafá não apenas traz à memória o quanto para Deus não há nada que ele não possa fazer, e diante dele nenhum reino há de existir, porque não há quem possa resistir à força e o poder de Deus. Mas Josafá ainda vai dizer, olha, Senhor, a gente está aqui, nessa terra, foi o Senhor que nos conduziu. A gente está aqui porque o Senhor, através de Moisés, depois através de Josué, o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor. E aí, irmãos, se a gente deseja chegar ao vale da bênção, a gente precisa reconhecer o poder ilimitado de Deus. A gente precisa trazer à memória que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Josafá reconhece que Deus tinha poder para livrá-lo dos inimigos que haviam se levantado, que estavam vindo da terra de Edom, de En-Gede, para atacar o seu reino. Mas esse Deus é tão maravilhoso que não apenas vai agir fazendo com que os inimigos não atacassem Josafá, mas ainda vai conduzir Josafá e o seu povo ao vale da bênção. E sabe o que vai acontecer? Olha só, esse poder ilimitado de Deus. E aí eu vou pedir a sua paciência para a gente ler do verso 21 até o verso 27. Veja aí. Segundo livro das Crônicas. Olha só. Como Deus agiu. Mas tudo isso porque Josafá seguiu alguns passos muito importantes. A partir do verso 21, diz o seguinte. Vou ler a partir do verso 20, olha. Segundo livro das Crônicas, verso 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu
amor dura para sempre. Quando começar a cantar e entoar louvores, preste atenção, hein? O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê, irmãos? Derrotados. Verso 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes o quê? Vitória sobre os seus inimigos. O exército de Judá levantou alguma espada? O exército de Judá teve que lutar contra algum soldado amonita, moabita ou meunita? Deus agiu de tal forma que esses 3 exércitos, como nós lemos no texto, eles começaram a brigar entre si. E um exército foi aniquilando o outro. E quando o exército de Judá chegou, e ainda mais, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas quem foi à frente do exército do povo foram os homens louvando. Não foi um exército, não foi um povo de guerra. Isso é fé. Isso é reconhecer o poder ilimitado de Deus. E Josafá falou, olha, tenham fé. E aí, quando eles chegaram lá, não havia inimigos. Quando eles chegaram lá, eles levaram 3 dias pegando tudo aquilo que aqueles inimigos deixaram. Tudo isso pela ação e a intervenção poderosa do Senhor. Chegaram ao Vale da Bênção. A experiência de Josafá me ensina que para chegar ao Vale da Bênção é preciso, em primeiro lugar, buscar o abençoador. Ah, pastor, mas tem obstáculos. Não tem problema. Ué, esse não é o problema. Josafá tinha 3 obstáculos. Esse não é o problema. Busque, em primeiro lugar, o abençoador. Quer chegar ao Vale da Bênção? Mantenha os seus olhos fixos no abençoador. Senhor, eu não sei o que fazer, porém, os meus olhos estão fixos em Ti. Quer chegar ao Vale da Bênção? Reconheça que é limitado. Reconheça que em você não há força para resistir a esses inimigos. Em você não há força para, talvez, ultrapassar esses obstáculos, a transpor essas barreiras. Mas reconheça o poder ilimitado de Deus. Reconheça que no Senhor há força e poder.
O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que continua a agir no presente. O mesmo Deus que deu vitória a Josafá, que conduziu Josafá e o seu povo ao vale da bênção, é o mesmo Deus que deseja conduzir a você e a mim ao vale da bênção. Por isso, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que sigamos buscando a cada dia confiar no poder ilimitado de Deus, para que venhamos a alcançar a nossa bênção e chegar ao vale da bênção.